É aquela que é produzida no Brasil antes do processo de independência. Então é quando o Brasil ainda era colônia. Significa que, mesmo que a gente tenha escritores que, por exemplo, nasceram no Brasil, essa literatura ela ainda é produzida por pessoas que não têm nacionalidade brasileira, porque não há uma ideia de nacionalidade. Não há uma ideia de Brasil como um país, mas sim como colônia. Beleza? Beleza. Aqui tá a nossa musiquinha, né? Vocês lembram, a gente já cantou até aqui, ó. A gente já cantou até aqui, daqui até aqui, tá bom? Então a gente vai falar. A gente já falou do quinhentismo, que é o que abre a literatura colonial. Hoje a gente vai falar do barroco, semana que vem do arcadismo, e aí a gente entra aqui nessa parte lá da literatura brasileira. Fechou? Então só para vocês lembrarem. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Descartar aí. E vamos lá. Olha aí o que é a literatura colonial. Então a gente tem lá no Renascimento, durante o classicismo, né, a ideia de que o homem é o centro do universo. Lembra aqui comigo? Vou contar a historinha para vocês, né? A gente teve então, vou contar uma historinha bonitinha. Beleza? Beleza, Mar. Então conta aí pra gente a história. Vou contar uma historinha. Vamos colocar aqui. Vamos. Tá dando para vocês enxergarem bonitinho? Tá. Então vamos lá. A gente tinha, era uma vez, a Idade Média, certo? E durante a Idade Média, o que eu tinha? Eu tinha uma sociedade teocêntrica, ou seja, que explicava tudo por meio, tá? Que explicava tudo por meio da fé. Explicação por meio da fé, da religião, ok? E essa sociedade teocêntrica, ela era dividida entre clero, nobreza e povo, ok? Então, se você fazia parte da nobreza, você tinha sangue azul. Então, quem era nobre tinha privilégios. Lembram disso? Lembro. Essa sociedade que se organizava dessa forma, ela então tinha como, na verdade, o grande pensamento a religião, a fé. Era nessa época que a gente tinha as indulgências, era nessa época em que as pessoas vendiam um pedaço do céu e tudo mais. E era nessa época em que a gente tinha um poder descentralizado. Então eu tinha um rei, mas esse rei tinha um poder descentralizado. Descentralizado na mão dos senhores feudais. Lembram disso? Então, os senhores feudais, eles tinham feudos, tá? Que eram regiões. E essas regiões, esses feudos, eles eram protegidos pela força dos senhores feudais. E aí, em troca dessa proteção, os homens, que são esses aí, que moravam nesses feudos, trabalhavam para os senhores feudais. E esses caras eram chamados de vassalos. E aí eu tinha então o feudalismo, a relação de vassalagem. Então eu tinha o vassalo, que era o servo, e o sucerano. Esse vassalo, vocês vão pensar,
É óbvio que ele tá onde? Aqui, ó, dentro do povo, da plebe. E o sucerano, vocês vão saber que é o quê? Na verdade, é o nobre. O sucerano tá aqui, ó, dentro da nobreza. Ah, mas e o clero? O clero geralmente era formado pelas primeiras pessoas das famílias aí da nobreza. Beleza? Beleza. Lembrei disso. Tô lá na Idade Média. Ok. Então, o que que acontece nessa época também? A igreja, que mandava em tudo, ela começa a disputar terras. Então, a gente tem uma guerra. Isso aqui é um cavalo, tá? Que é a Guerra das Cruzadas. Que é uma guerra em prol. Isso aqui é um cara. Isso aqui é a cruz e a espada. É uma guerra em prol dos valores religiosos. Então a gente tem a Guerra das Cruzadas e tudo mais. E aí, esse carinha que tá aqui lutando, ele vai aparecer dentro da literatura que é produzida na Idade Média, que pra gente não cai, mas só para vocês lembrarem, ela é chamada de trovadorismo. Por quê? Porque são cantigas, tá? Que são cantadas. Aí essas cantigas se dividem em cantigas líricas, tá? E cantigas satíricas. As cantigas líricas são cantigas de amor e cantiga de amigo. Cantiga de amor é a idealização da mulher. A mulher é como se fosse o sucerano e o homem é o vassalo, é o servo da mulher. E a cantiga de amigo, amigo significa namorado. Então vai falar desse carinha aqui, ó, que vai para as cruzadas e que fica longe da mulher e tudo mais. Beleza? Beleza, Má. Lembrei tudo bonitinho aqui. Ok, então, o que que acontece? Acontece que durante a Guerra das Cruzadas, a gente sabe que os momentos de guerra são para, né, a humanidade momentos de muito crescimento. Então, onde ocorrem as batalhas, começam a surgir pequenos centros comerciais. A galera fala assim: ah, eu posso trocar mercadoria aqui. E esses centros são chamados de burgos. Esses centros são chamados de burgos. E aqui você já deve pensar: ah, dos burgos vem uma nova classe social, que é essa mesma que você acredita, a burguesia. Então vem aqui a burguesia. Só que olha só, a burguesia ela fica onde? Ela fica aqui junto da plebe, ela fica na base da pirâmide. Por quê? Porque aqui a gente tem o clero, nobreza, e aqui a gente tem a plebe, o povo, e dentro da plebe a gente tem a burguesia. Por quê? Porque a burguesia tem dinheiro, ela tem din-din, mas ela não tem privilégio. Ela não tem sangue azul. Lembra que eu falei com vocês que a nobreza era passada de pai para filho por causa do sangue azul? Pois é, ela não tem privilégio. Então ela começa a pensar e falar: cara, eu preciso modificar essa sociedade teocêntrica. Por quê? Porque na sociedade teocêntrica acreditava-se, né, que o lucro era pecado, que o lucro era pecado. Por que que pensava nisso? Tá na Bíblia, né? Lembra lá comigo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. E aí, o que que acontece? Isso era utilizado pela igreja, inclusive, para manter o povo quieto, né? Falou o cara, fica feliz, porque se você é pobre, você não precisa comprar um pedaço do céu, porque os pobres já vão direto pro céu. E aí, olha lá, a gente tinha aqui uma sociedade teocêntrica que acreditava que o lucro era pecado. Então, o que que a burguesia fez? A burguesia se organizou e pensou: cara, eu vou juntar, tá? Meu dinheiro com esse rei triste aqui, ó, que tá com uma ideia teocêntrica, né? Que tá com um poder descentralizado. Então, um grupo de burgueses, que é chamado de mecenas, vai se unir ao rei e vai patrocinar o movimento histórico cultural mais importante da nossa história, que é o Renascimento, que é o Renascimento. E aí durante o Renascimento, o que que eu tenho? Eu tenho esse homem que começa
a se entender como centro do universo. Lembra lá do homem vitruviano de Da Vinci? Aquele homem no meio do globo e tudo mais? Esse homem, então, ele vai deixar de ser teocêntrico e vai ser antropocêntrico. Antropocêntrico. E aí, esse homem vai pensar a sua relação com o mundo, a sua relação com a natureza, a sua relação com os outros homens, e ele vai se sentir o centro do universo e pensar que ele precisa expandir o seu domínio. Daí a gente tem um momento político em que aquele rei lá que estava triste fica feliz porque ele vai centralizar o poder. E aí a gente passa por um momento que é chamado de mercantilismo. Vocês vão lembrar aí de história. Né? O mercantilismo ele se originou na Europa e ele tinha o objetivo de enriquecer e fortalecer a burguesia. A principal preocupação era o comércio e a expansão do território, principalmente por meio das expedições marítimas. E aí a gente contou na semana passada o que essas expedições marítimas fizeram, porque Portugal vai despontar como principal país durante o período das expedições marítimas. E aí a gente descobriu o Brasil. Né? A gente não, Portugal. Então, descobriram lá o Brasil. Fechou? Fechou, fechou, Mar. Beleza, então. Beleza, beleza. Ok, descobrimos o Brasil e aí nós tivemos aqui o quinhentismo. Brasil, mostra sua cara. Brasil recém-descoberto, a gente tem o quinhentismo, que tem a literatura informativa, foi nossa última aula, e a literatura jesuítica. Ah, mas eles não estavam antropocêntricos? Sim. E lembra lá que a imposição da religião é também uma forma de imposição de poder. Então, imposição do poder da coroa, né? Camões ele vai falar que a expansão da coroa, a dilatação da coroa e da fé cristã. Então, a gente tem isso aí durante 1500. Só que é claro que o Brasil não fica só em 1500. Então, a gente passa um século e aí no Brasil, lá em Salvador, a gente que é onde, né? A gente chega ali em onde hoje é Porto Seguro, lá em Coroa Vermelha, né? E aí, lá, a partir dali, eles começam a dividir as capitanias hereditárias, lembram disso, né? Lembram. E aí, Salvador se torna o centro comercial. Então, Salvador é chamado, né, do primeiro burgo. Então, é o primeiro centro cultural do Brasil. E aí, em Salvador, em 1600, ali mais ou menos, 1600, a gente tem o quê? A exploração da cana-de-açúcar, a gente tem a questão dos primeiros comércios. E o que acontece? Esse homem que está aqui antropocêntrico, ele é bombardeado por propagandas religiosas. Lembra que a igreja, ela é também uma forma de poder. E a igreja teve muito poder aqui na Idade Média, não teve? Teve, muito poder na Idade Média. Então, o que a Igreja Católica começa a fazer? Um movimento, tá? Para combater as ideias renascentistas. Ela faz uma série de propagandas. Só que você vai pensar assim, durante a a Idade Média. Durante essa época não existia internet, não existia nada disso. Então a propaganda religiosa ela vai ser feita principalmente pela arte, tá? Então o barroco acaba sendo uma grande propaganda religiosa, como uma forma de combater aí essa ideia do antropocentrismo. Então, a gente volta aqui, ó, pro nosso slidezinho bonitinho. A gente volta aqui pro slidezinho bonitinho para vocês entenderem que o barroco, ele vai então se opor ao quinhentismo, principalmente ao renascimento. Porque o homem barroco, ele não vai mais ser aquele homem antropocêntrico, ele vai ser esse homem dividido entre o que é divino, tá bom? E o que é profano. Então, olha a Marininha aqui, bem barroca.
Então, esse homem barroco, ele é um homem dividido. Por isso que a literatura barroca é uma literatura desarmônica, é uma literatura desconcertada. Esse homem, ele está desconcertado, porque ele está dividido ali entre o que é divino e o que é profano. E aqui do lado a gente tem uma divisãozinha para vocês do que seriam as características principais do barroco. Então, esse homem dual, esse homem contraditório, o tempo inteiro, dicotômico, duas ideias, beleza? Por quê? Porque a Igreja Católica está falando para ele: olha, você acha que você pode ser antropocêntrico? Você está lembrando que você vai pro inferno? Então esse homem, ele fica assim o tempo inteiro, ele peca, 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 e depois pede perdão. É tipo um carnaval. Você vai lá, peca, 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 peca e cai na quarta-feira de cinzas, no momento de penitência. Então, é isso que a gente vai pensar aí. Então, no mundo, a gente está tendo todos esses conflitos entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista, que eu já fiz o desenho para vocês, e a gente tem um movimento, né, de contra-reforma religiosa, tá? Que vai culminar nessa propaganda, nessa volta da Igreja Católica muito forte. E no campo político, eu tenho o absolutismo, porque eu tenho esse rei aqui já, ó, que é um rei feliz, tá bom? Que é o rei com o seu poder centralizado. E no Brasil, o que que acontece? A gente tem a cana-de-açúcar, a gente tem as invasões gregas e a Bahia, onde hoje é Salvador, acaba sendo nosso centro econômico, político e cultural. E nosso homenzinho barroco aqui, dividido entre o bem e o mal. Isso aqui é um capetinho, tá bom? Esse homem aí, dividido entre o bem e o mal, ele é esse homem confuso. Então, para que eu pense, né, no que é essa ideia do barroco, eu tenho que ficar sempre pensando na ideia do pecado. E aí você vai lembrar daquelas igrejas cheias de ouro, cheias de informação. O homem barroco, ele é muita informação, sabe? Por isso que é chamado de estética do feio, porque ele é muito pesado. Pensa, você olha naquela igreja, para onde você olha, não tem nenhum buraco, sabe? Ouro Preto, Mariana. O barroco em Minas acontece tardiamente, né? Mas lá em Salvador você vai ver também as igrejas barrocas bem próximas do que seria a Europa. Então você vai olhar aquele tanto de ouro e tudo mais e chega a pesar, porque é a ideia do pecado o tempo inteiro. Então, esse homem que peca, peca, peca e depois pede perdão, ele começa a pensar bem assim, cara, a vida é muito curta e eu vou pro inferno, então eu preciso aproveitar o dia. E aí é que surge a lógica do carpe diem, porque ele vive intensamente o dia, ele sabe que ele vai morrer, mas ele é sempre atormentado pela ideia do pecado. E aí há esse jogo entre pecado e perdão. Então vamos lá para nossas características principais, né? Essa ideia do fusionismo vem desse homem dual, dessa dualidade do barroco, que é o que é a tentativa de unir valores opostos. Lembra lá, por exemplo, a ideia de peca, peca, peca e depois pede perdão. Lembra do carnaval? O carnaval era inicialmente uma festa religiosa. E aí a gente tem toda essa questão de carnal, né? O carnaval que se transforma em algo carnal. A religião é tensa, ela é conflituosa, a gente tem uma ideia de angústia, sempre ligada aí ao senso de pecado. A gente sabe que a vida é passageira, a vida é efêmera. E aí por isso surge a máxima do Carpe Diem, que vai ganhar muita força lá no arcadismo, que hoje o povo coloca no WhatsApp, né? Ou então faz tatuagem. Carpe Diem significa aproveite o dia, né? Aproveitar o dia. E aí, dentro da literatura, o que a gente tem? O rebuscamento formal. Esse rebuscamento formal vai ocorrer de duas formas: cultismo, que você vai lembrar de norma culta, tá? Norma culta. Então, o que vai ser o jogo
de palavras, utilização de figuras de linguagem que jogam principalmente com as palavras, por exemplo, a antítese, tá bom? E o conceptismo, que você vai lembrar de concepção, você vai lembrar então de ideias. Isso aqui é uma lâmpada, era para ser uma lâmpada, tá bom? Então, jogo de concepção, jogo de ideias, beleza? Principalmente, como a gente já falou, as ideias opostas. Então, a gente vai ver muito aí a visão, né, do paradoxo. Dentro lá do rebuscamento formal, do cultismo, eu tenho esse jogo de palavras, essa inversão das ideias. Eu tenho uma coisa que é chamada de gongorismo, que se lembra da gangorra aí, tá? Que vai e volta. Então, o que há nessa cidade? Verdade. Que mais que não lhe ponha? Vergonha. Entendeu? Dema viver se esconda numa cidade em que falta honra, verdade e sobra vergonha. Então, esse joguinho aí de vai e vem, tá? Das palavras. Lembrando sempre desse homem desconcertado. Então, enquanto lá no quinhentismo, no Renascimento, eu tenho o rap, né? Que é harmonia, equilíbrio e proporção. O rap do Renascimento. Aqui, então, enquanto aqui eu tenho o rap do Renascimento, a harmonia, equilíbrio e proporção, o homem barroco, ele é um homem desconcertado. Então, aqui predomina a emoção. Então, enquanto lá no Renascimento predomina a razão, no barroco predomina a emoção. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Nossos principais autores aí, Gregório de Matos, tá? Que vai ser o nosso principal poeta, também chamado de Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Porque ele faz críticas ferrenhas à população baiana, tá bom? Ele faz muitas, muitas, muitas críticas e aí ele usa também palavras pesadas. Ele tem um livro que chama O Burgo, que ele vai falar da cidade baiana, ele vai criticar os valores. Então lembra lá que a gente cantou A Boca do Inferno, falava mal da cidade, porque ele vai falar realmente disso. A gente tem Bento Teixeira com Prosopopeia, que vai ser bem rico nos parâmetros aí formais do barroco. E a gente tem o nosso imperador da língua portuguesa, que é o Padre Antônio Vieira, que vai ser um dos principais nomes para retórica. Tá? Até hoje os discursos dele, os sermões dele, eles são estudados por causa da retórica. Então, o Padre Antônio Vieira, ele vai fazer seus sermões na prosa. Então a gente tem aí dentro da prosa os sermões de Vieira, a gente tem dentro do gênero lírico, principalmente, o Boca do Inferno, vulgo nosso Gregorinho de Matos. Aqui coloquei um exemplo para vocês de Gregório de Matos, olha aí. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, o cultismo, né, que é o jogo de palavras, lembra lá de norma culta, e o conceptismo, no barroco, eles vão ser sempre utilizados com viés aí de persuadir o eu lírico não, desculpa, o interlocutor, né? Nesse caso aí, é Gregório de Matos persuadindo Deus. Então, olha lá, eu pequei, Senhor, mas não porque eu sou pecador, mas eu tô me despindo da vossa piedade. Eu pequei porque aí você vai ficar mais empenhado em perdoar. Então, olha lá, se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Então o Senhor devia ficar lisonjeado. Porque se eu tô pecando é para te dar a honra, para te dar o prazer, né, de me perdoar. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos Deus, como afirmais a sacra história. Então, olha lá, se na Bíblia fala que o bom pastor é aquele que recobra a ovelha desgarrada, né? A Bíblia mesmo fala, então o Senhor tá pensando aí no Senhor mesmo. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não querais pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele tá jogando aí, né? Ele tá meio que fazendo uma ideia para convencer, para persuadir Deus a perdoar, porque se ele é a ovelha desgarrada e Deus é o bom pastor, ele tem que sempre, sempre, sempre perdoar. Porque senão ele tá blasfemando a própria Bíblia. Então ele faz esse jogo, tá bom?
E aí, outra questão, né? Um poema reflexivo aí de Gregório de Matos. Lembrando que você pode entrar em contato comigo, que eu te mando todo um material disso lá no Instagram, @prof.marinacouto, da matéria inteira e o simulado todo de literatura. Então, nasce o sol e não dura mais um dia, depois da luz se segue a noite escura. Então, vocês podem ver aí o jogo de palavras, a antítese, né? Então, o sol não dura mais que um dia, né? Por quê? Porque tudo passa, tudo é inconstante, olha lá. E tem qualquer bens por natureza, então começa o mundo, enfim, na ignorância, e tendo os bens por natureza, afirma somente na inconstância. Então, a única certeza que eu tenho na vida é a incerteza. Então, você pode ver que esse jogo de contrastes, essa ideia de dualidade. Vamos ver como que isso cai nas provas. Vamos ver como que isso cai nas provas para a gente fechar aí. Então, olha lá, com relação ao barroco, assinale a alternativa correta. Correta. O texto barroco primava na forma pela inversão sintática e pelo uso exagerado de paradoxo e nos temas pela questão da efemeridade da vida. Sem graça, né? A resposta já vem aí. Essa inversão sintática é chamada de hipérbato, a gente já viu, e faz parte desse jogo de palavras aí que a gente conhece no barroco como, cultismo, esse jogo de palavras, e os paradoxos, a ideia do jogo de ideias, conceptismo, tá? Vamos lá para as outras para a gente ver. A poesia barroca cantou apenas os valores espirituais? Não. Lembra lá da Marininha no início, dividida entre o divino e o profano? Então, aqui esse homem é um homem que canta a efemeridade da vida e pede perdão pelo que faz. O imaginário barroco apresenta-se povoado de pastores e ninfas. Não, quem faz isso é o arcadismo, a gente vai ver ainda. No barroco não houve gênero lírico? Lógico que houve. Lembra lá o Boca do Inferno? Fala, vá, mal da cidade. Nosso Boca do Inferno aí, maior nome do lirismo, tá? Dentro do barroco, que é o Gregorinho de Matos. Então, nossa resposta, letra A, de ainda bem que vocês acertaram essa questão. Fechou? Fechou. Vamos aí para mais uma questãozinha para a gente fechar bonitinho. Barroco é um estilo artístico e literário, e mais do que isso, o estilo de vida que encheu o período compreendido entre o final do século XVI e o final do século XVIII, né? Há uma atmosfera, então aí que eu falei com vocês, mais ou menos em 1600, século XVI, né? Final de 1500 e pouco, final do século XVIII ali, na verdade, né? E o inicinho do século XVIII, que vai ser 1700 e pouco. Então, tá aí, entre 1600 e pouco a 1700. Então, dentre os itens abaixo, tá? Há uma atmosfera cultural comum naquela época. Dentre os itens abaixo, assinale aquela que não caracteriza o movimento em que se fundamentou o barroco. Então, vamos lá. Pessimismo reinante entre os portugueses, decorrente do domínio espanhol. Então, a gente tem isso, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente vive isso até por causa das invasões holandesas e tudo mais. O término do ciclo das grandes navegações, sim, a gente tem aqui no Brasil, inclusive, o início da plantação de cana-de-açúcar e tudo mais. O aumento da influência da burguesia, graças ao desenvolvimento do capitalismo mercantilista. Desenhei aqui para vocês, né? O mercantilismo, que se originou na Europa. Então, os mecenas aqui, ó, mercantilismo e tudo mais. Fizemos esse desenho bonitinho aqui. Ok? Ok, ok. Então, voltemos aqui. Visão de mundo centrada unicamente no ser humano? Não, né? A gente tem lá no barroco, lembra aqui da Marininha, ó, só se lembrar da Marininha, linda Marininha bela, todo mundo gosta dela. Então ele tá dividido, olha eu aqui perdida, então dividida entre a Marininha do bem e a Marininha do mal. Então, não é um homem somente, tá? Dentro do ser humano. Quem passa por isso é o renascimento. Quem faz isso é o Renascimento. O Barroco a gente tem a volta muito forte aí da Igreja Católica. Portanto, resposta letra D de jeans. Vamos para a nossa última questão aí, só para vocês fecharem.
Então, assinale a alternativa que contém características incompatíveis com o estilo da época conhecido como barroco. Contradições, sobrenatural humanizado. Então, olha aí a divisão entre os homens e o mal, entre o bem e o mal, quer dizer, a divisão entre o divino e o profano. Céu e terra ligados. Então, isso aí é verdadeiro. Gosto pela polêmica, colisão de cores e excesso de relevos. Lembra lá das igrejas, tá? Dentro do material que eu vou te mandar tem tudo isso bonitinho, inclusive tem explicando o barroco no Brasil, lá em Salvador, e o barroco tardio lá em Minas, tá? Aqui em Minas, né? Uso apenas do racionalismo e objetividade? Lembra aqui que eu desenhei para você, ó? No barroco, o que acontece? No barroco, a gente tem o predomínio da emoção. Esse homem aqui dividido, tá? Então, predomínio da emoção. Tam, pam, pam, pam. Então, a gente sabe que isso aqui não é verdade. As coisas, as pessoas não são descritas, mas apenas evocadas e refletidas através da visão das personagens. É verdade, tá? Eu tenho lá um poema, por exemplo, do Gregório de Matos, que ele fala assim: anjo no nome e angélica na cara. Então ele vai falar dessa mulher que é anjo e demônio, que o guarda, mas o tenta. Então é sempre essa visão aí, a ideia da emoção. Então, nossa resposta, letra C, de anos. Letra C.